O dilúvio de Noé e as correntes oceânicas. Dilúvio deu mecanismos hidráulicos que foram capazes de transportar em milhões de quilômetros cúbicos de sedimentos, para distribuir a maior parte deles em camadas amplamente dispersas, em muitos casos centenas a milhares de quilômetros de extensão horizontal, e para realizar uma grande quantidade de trabalho geológico em apenas alguns meses. As velocidades da água nas profundezas do oceano são muito menores em magnitude. Os padrões tipicamente incluem fortes giros ciclônicos em altas latitudes com velocidades da água da ordem de 40 a 80 ms. Os giros tendem a ser comprimidos contra as margens continentais oeste e produzem fortes correntes na direção do Equador para as costas ocidentais. A força de Coriolis decorre da rotação da Terra, que produziu fortes correntes no topo da inundação de continentes independentes de qualquer maré forçada. Essas correntes formam caminhos fechados que geralmente têm o mesmo sentido de rotação à medida que o jato flui na atmosfera, isto é, ciclônico, ou anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Uma corrente oceânica é um movimento contínuo, dirigido de água do mar, gerado por uma série de forças que atuam sobre a água, incluindo ventos, o efeito de Coriolis, a quebra das ondas, cabelinho, temperatura e diferenças de salinidade. Contornos de profundidade, configurações da linha costeira e interações com outras correntes influenciam a direção e a força de uma corrente. As correntes oceânicas são principalmente movimentos horizontais da água. Gênesis 1, 9, 10 diz: Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca e chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Como a terra tinha um só continente, chamado comumente de Pangeia, durante o dilúvio de Noé, a terra se dividiu, formando assim os continentes, os 7 mares e fortes correntes oceânicas. Gênesis 8 diz: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Esse fortíssimo sopro de Deus criou correntes oceânicas, fez as águas baixarem e a arca pousou no Ararat. As correntes oceânicas de superfície são impulsionadas por correntes de vento. Os ventos predominantes em grande escala impulsionam as principais correntes oceânicas persistentes e os ventos sazonais ou ocasionais impulsionam correntes de persistência semelhante aos ventos que os impulsionam, e o efeito Coriolis desempenha um papel importante em seus desenvolvimentos. Como a Terra gira, os observadores ligados à Terra precisam levar em conta a força de Coriolis para analisar corretamente o movimento dos objetos. A Terra completa uma rotação para cada ciclo dia-noite, portanto, para movimentos de objetos do dia a dia, a força de Coriolis é geralmente muito pequena em comparação com outras forças. Seus efeitos geralmente se tornam perceptíveis apenas para movimentos que ocorrem em grandes distâncias e longos períodos de tempo, como um movimento em grande escala do ar na atmosfera ou da água no oceano, ou onde a alta precisão é importante, como artilharia de longo alcance ou trajetórias de mísseis. Esses movimentos são restringidos pela superfície da Terra, então apenas o componente horizontal da força de Coriolis é geralmente importante. Esta força faz com que os objetos em movimento na superfície da Terra sejam desviados para a direita no hemisfério norte e à esquerda no hemisfério sul. Inicialmente, o continente do tipo Pangeanos foi inundado a uma profundidade de 500 metros. A passagem Drake é o corpo de água entre o Cabo Horn da América do Sul, Chile e as ilhas Shetland do sul da Antártida. Ele conecta a parte sudoeste do Oceano Atlântico, o Mar da Escócia, com a parte sudeste do Oceano Pacífico e se estende até o Oceano Antártico. A passagem de Drake é considerada uma das viagens mais traiçoeiras dos navios.
As correntes em sua latitude não encontram resistência de nenhuma massa de terra e as ondas chegam a 12 metros, 40 pés, daí sua reputação como a mais poderosa convergência dos mares. Como a passagem de Drake é a passagem mais estreita ao redor da Antártida, sua existência e forma influenciam fortemente a circulação da água ao redor da Antártida e a circulação oceânica global, bem como o clima global. A batimetria da passagem de Drake desempenha um papel importante na mistura global da água oceânica. As soluções numéricas das equações de águas rasas em uma esfera giratória com parâmetros apropriados para a Terra e a topografia continental inundada, produz padrões fechados de fluxo com velocidades de 40 a 80 ms e escalas de comprimento tipicamente 2.500 a 5.000 km acima das regiões continentais inundadas. Tais correntes surgiram no contexto de um dilúvio global, conforme descrito nas Escrituras, quando todas as altas montanhas debaixo dos céus foram cobertas com as águas. Gênesis 7:19. A capacidade de tais correntes, combinada com a cavitação, enormes erosões, volumes de rocha e também para transportar o sedimento resultante e distribuí-lo por extensas áreas em um curto espaço de tempo, não só ajuda a satisfazer as restrições de tempo bíblicas para o dilúvio, mas também é capaz, de uma maneira geral, explicar a extensão em escala continental de muitas formações sedimentares e também como evidência em muitas dessas rochas para o transporte de água de alta energia. Conclusão: o dilúvio global dos tempos de Noé, os fortes ventos durante o dilúvio e a rotação da Terra, explicam o surgimento dos continentes e das correntes oceânicas.